Vamos chamar o professor Fernando, que é o nosso querido mestre conhecido aí, nossa cidade, né? Quantos alunos já, apesar de ser tão jovem, né? Parece que... mas é Fernando Fabrício Pagan. Vamos ouvi-lo. Ele pediu para sentar que ele falou que vai ficar olhando para ela. Desculpa, que lugar que ela quer. Prontinho, tá aqui arrumadinho. Você é maluco colocar tanta gente na área de letras para falar. Boa noite a todos. Digníssimo presidente da Academia Amparense de Letras, José Tadeu de Campos Nóbrega. Digníssimos confrades e confreiras da Academia Amparense de Letras, digníssimas autoridades presentes, senhores, senhoras, familiares e amigos. Depois do falecimento do meu papai em 2022, o senhor Clóvis Ariovaldo Pagan, decidi, como forma de autoconhecimento e agradecimento, percorrer o tradicional caminho da fé, saindo da cidade de Águas da Prata, São Paulo, até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade de Aparecida, São Paulo. Esse trajeto, por volta de 300 quilômetros, realizado em 2 etapas, confirmou-me que toda travessia é repleta de desafios, superações, desânimos, surpresas, emoções, compreensões, gentilezas, dúvidas, decisões, medos, resiliências, temperanças e acolhimentos. Finalizando dos trechos mais conhecidos da peregrinação, a subida da Luminosa em Brasópolis, Minas Gerais, e chegando à cidade de São Bento do Sapucaí, meu celular, que estava fora da área de cobertura, notificou mensagens que tinham me enviado. Era dia 3 de julho e tinha recebido a seguinte mensagem: Bom dia, sou Regina, da Escola Rangel. Liguei para você, porém sem sucesso, só toco uma vez. Pode fazer o favor de retornar? Estava bem próximo à entrada do Monumento Natural Estadual Pedra do Baru, lugar muito apreciado por mim, já que montanhismo é uma das minhas paixões, assim como a literatura. Aproveitando o momento para uma breve pausa, retornei o contato da Regina. Por telefone, veio o convite para ser membro da Academia Amparense de Letras e marcamos uma conversa logo depois que eu terminasse essa jornada. Por isso, inicio agradecendo a ilustre senhora Regina Estela Moreto Endrigue por essa nova parceria, a parceria de sermos confrades. Durante esse ínterim, entre o convite e a posse, em nossas conversas, muitas vezes à distância, visto que viajar é uma paixão em comum, constatei que a relação entre a Regina e a academia vem de tempos remotos. Regina disse sobre memórias, já que Luzia Neto, Dona Cida, Eliana Dagmar, acadêmica da Cátedra 25, e Edinho eram pessoas muito próximas. Sim, Francisco Luzia Neto, o primeiro presidente da Academia Amparense de Letras e um dos cofundadores da Academia Amparense de Letras, ao lado do imortal acadêmico Abel João de Melo, ocupante da Cátedra 8. Em nossas conversas, a confreira Regina me disse que a poesia é um elegir para sua alma, são efeitos encantadores. Cito alguns de seus, ou melhor, cito alguns dos nossos poetas preferidos, como: tenho em mim todos os sonhos do mundo, do heterônimo,
de Fernando Pessoa Álvaro de Campos. E alguns sonhos se realizam. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, de Vinícius de Moraes. Estou me reencontrando com muitos acadêmicos que fizeram parte da minha vida. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Do patrono da cátedra, número 30, Carlos Drummond de Andrade. Momentos lindos como ser acolhido pela educadora Regina e pela Academia Amparense de Letras. Tudo no mundo é frágil, tudo passa, de flor bela espanca. Assim como sucede o patrono Paranhos de Siqueira e o poeta e músico Carlos de Souza, alguém me sucederá. Esses versos esparsos são uma singela homenagem e um singelo agradecimento à minha paraninfa e confreira Regina. Memórias também me ligam a Regina. Conhecemos-nos na Escola Estadual Dr. Coriolano Burgos. Eu, inexperiente. Ela, a professora, sempre engajada com o trabalho educacional. Logo, comprometo-me a ter mais engajamento com a cultura e com o saber nesta Academia Amparense de Letras, valorizando principalmente as artes populares, para que eu possa honrar a confiança que a Paraninfa e que esta academia depositaram e depositam em mim. Assim, como honrar a cátedra número 34 do patrono Paranhos de Siqueira. Paranhos de Siqueira nasceu no município de Tapiratiba, São Paulo. Autodidata, ferroviário, propagandista de laboratório farmacêutico, inspetor de serviço social da indústria, inspetor dos Correios e Telégrafos, jornalista militante, membro da Academia Campineira de Letras e Artes, membro correspondente da Academia Mineira de Letras e da Academia de Letras de São João da Boa Vista. Paranhos de Siqueira tornou-se conhecido no mundo literário. Ao publicar a autobiografia, se não falha a memória, de 1970, Paranhos de Siqueira escreveu sobre o seu mecenas, Marcelino Rivera, e seu primeiro livro, Osculário. Foi esse homem generoso, abre aspas, foi esse homem generoso, Marcelino Rivera, que me tomou certo dia, meio à força, uma coleção de versos líricos em que eu havia registrado as emoções tumultuantes. Pegou tudo aquilo e mandou publicar um livro, a que dei o título de Esculário, e que apareceu em outubro de 1933. A edição de 1000 exemplares ficou em 12 contos de réis, uma pequena fortuna para a moeda forte da época. Como de maneira alguma quis ele receber nada desse dinheiro, vendi o livro a 2.000 réis o exemplar, e com o produto dessa venda, pude comprar então a primeira máquina de escrever. E atos generosos, como o de Marcelino Rivera, sempre ecoem entre os confrades e confreiras desta Academia Amparense de Letras. Ainda de acordo com a autobiografia, Paranhos de Siqueira publicou em 1936 o livro Rosário de Lágrimas e em 1939, Horas Mortas. Como o escritor afirma, estão aí, nesses livros, os problemas mais palpitantes da alma humana. Pelas suas páginas incolores desfilam, numa ronda de angústia e de protesto, as criancinhas sem creche e sem lares, a velhice sem asilo, os enfermos sem remédio, os inocentes condenados e os culpados absolvidos. Gritos de socorro dos que não têm nada e precisam de tudo, ao lado daqueles que têm tudo e não precisam de nada. Assim, como Paranhos de Siqueira nesses dois livros, que nós, acadêmicos, possamos também utilizar a arte para denunciar as desigualdades e as injustiças sociais.
No livro Missangas, de 1973, conhece-se o poeta clássico, o sonetista Paranhos de Siqueira, que não se afina com aquilo que se convencionou chamar de modernista, como destacou Luso Ventura, patrono da Cátedra 7, nascido nesta cidade, Amparo, escritor e um dos fundadores da Academia Campineira de Letras e Artes, junto com Paranhos de Siqueira. Em 1980, no livro Antes que Anoiteça, Paranhos de Siqueira ressalta: ao contrário daqueles que vêm à vida para colecionar dinheiro, eu vim para alimentar esperanças. E como homem cheio de esperanças, vim para fazer versos. Que possamos também, confrades e confreiras, utilizar das palavras para sempre alimentarmos esperanças. Por fim, no diário de viagem, A Bahia que eu vi, de 1971, estão as crônicas que foram escritas quando Paranhos de Siqueira, funcionário dos Correios e Telégrafos, foi transferido para a Bahia. Na obra, adquirida por mim em um sebo, consta uma dedicatória ao ex-presidente Jânio Quadros, aliás, patrono da cadeira 33 desta academia, em que se lê: estas páginas pobres que marcam uma hora difícil no relógio do meu destino. Paranhos de Siqueira tentou convencer seus superiores, sem sucesso, a não ser transferido para o Nordeste por causa de um problema de saúde. O escritor estava com hepatite e por causa de sua mãe, também com problemas de saúde, que estava internada. No epílogo, o cronista Paranhos de Siqueira registrou: são homens com essa concepção estúpida dos sentimentos alheios, das necessidades alheias, que o destino perverso me deu. Essas crônicas foram reunidas em livro para oferecê-las à classe médica da Bahia, já que Paranhos de Siqueira necessitou de auxílios médicos em Salvador. Que possamos também, confrades e confreiras, ter um olhar mais humanitário e empático com o próximo e que saibamos sempre agradecer. Agradeço, portanto, ao patrono Paranhos de Siqueira por toda a sua contribuição social e literária. A cátedra número 34 teve como primeiro ocupante o poeta e o músico Carlos de Souza, o Carlinhos, como era conhecido. Tive a honra e o prazer de conhecer sua esposa, Maria Inês Panhan de Souza, e sua filha, Fabiana Cristina, conhecida por Bia, assim como mantive contato com o filho, Fábio Rodrigo. E como hoje é uma noite de agradecimentos, aproveito para agradecer a ilustre presença da senhora Maria Inês Panhan de Souza nesta sessão solene de posse dos novos acadêmicos. Em minha residência, recebi a esposa e a filha de Carlos de Souza para uma conversa e para um café, acompanhados pelos queridíssimos amigos em comum, Jucimara Lima, a Ju, e Sebastião Lima, o Leão. Pude nesse encontro conhecer melhor a imortalidade desse artista, que foi um dos fundadores da Casa do Poeta de Amparo e vice-presidente da antiga seção amparense da União Brasileira de Trovadores. Além do artista, também pude conhecer o marido, o papai, o vovô. Histórias familiares que permanecerão em minha memória, se ela não me falhar. Sua paixão pelos gatos, como Uruca, nome proveniente do filme Entrando numa Fria, de 2000, dirigido por Jay Roach, que conviveu com a família por 18 anos. Sua paixão pela pescaria, sua paixão pela esposa declarada em versos, sua paixão pela música, sua paixão pela neta Sofia, que, nas palavras da mamãe Bia, não deixa ninguém arrumar o seu cabelo. Uma foto comprovou isso, porque o único que sempre arrumava o cabelo dela era o vovô Carlinhos, o Carlos de Souza. Paixão da neta pelo vovô, porque Sofia, depois do encantamento, não da morte do vovô, como diria João Guimarães Rosa, continuava a olhar para os degraus da escada, esperando-o. Fisicamente,
Carlos de Souza não aparecerá, mas artística e sentimentalmente, Carlos de Souza sempre aparecerá em nossas lembranças, como verdadeiro imortal. Em seu primeiro livro, Lampejos de Minha Alma, publicado em 1989, Paranhos de Siqueira, no prefácio, diz: amparense de nascimento, otimista por princípios e humilde até por formação religiosa. É tecelão por ofício, mas é, por outro lado, um verdadeiro tecelão de afetos. Sabe fazer amigos, sabe guardar no coração de poeta para distribuir pelos caminhos que anda as virtudes cristãs de amor e da bem-querença. Seu livro, que procede de sua alma sonhadora, tem o destino das almas sonhadoras e serve de consolo aos desconsolados da vida e do mundo. Na apresentação da obra, o imortal acadêmico Francisco Luzia Neto afirma que Carlos de Souza é um predestinado poeta nato, a exemplo de tantos cultores do século de ouro da poesia brasileira. Para confirmar as palavras certeiras de um dos cofundadores da Academia Amparense de Letras, leio na íntegra um soneto escrito por Carlos de Souza durante um dos períodos mais tenebrosos da nossa história, a pandemia do Covid-19. Nesse poema, Carlos de Souza homenageia as enfermeiras, como a sua filha Bia, que está ausente porque está trabalhando, ela é enfermeira e ela não foi liberada, que trabalharam incessantemente nesse período. Escrito em 3 de outubro de 2020, enfermeiras. Bendita seja sempre esta enfermeira, que tem a profissão por dom divino, capaz de dedicar a vida inteira para melhor cumprir o seu destino. Deusa da vida, assim eu a defino. Tiro do nada a solução certeira, com seu sorriso alegre e genuíno, leva a esperança pura e verdadeira. Sem ela, não teríamos a cura. Sabe tomar a decisão segura, sabe vencer todas as barreiras. Por isso eu ouso, quando a tarde desce, levar um pensamento em tom de prece, que Deus sempre abençoe as enfermeiras. Agradeço a Carlos de Souza pela homenagem às enfermeiras. Em seu segundo livro, Auroras da Primavera 2000, Carlos de Souza adentra no mundo maravilhoso das trovas, incentivado pelo seu mestre Francisco Luzia Neto. Nesse livro, Carlos de Souza repete a frase de seu livro de estreia: se as estrelas enfeitam o céu, a poesia encanta a terra. E ele nos encantou com mais 2 livros, Ao Longo dos Meus Passos, publicado em 2001, e o livro inédito, Depois do Pôr do Sol. Repito, Carlos de Souza nos encantou e nos encanta, não só através das obras poéticas, mas também através das músicas. Carlos de Souza participou da Orquestra dos Violeiros Flor da Montanha e teve uma das suas composições, Roceiro Arrependido, gravada pela dupla João Neri e Pedro Dias. O tópico latino-horaciano Fugere Urbem, Fugir da Cidade, ecoa nestes versos em que se observam as injustiças e desigualdades sociais. Eu não tenho como cantar, tá? Não tem como. Aqui na cidade grande, só conheço confusão. Ninguém respeita ninguém, vejo o irmão matando o irmão. Nas casas cheias de grades, parecendo uma prisão, vejo criança na rua, chorando e pedindo pão. Enfim, suceder a cátedra número 34, que tem como patrono Paranhos de Siqueira e o acadêmico imortal Carlos de Souza, é de extrema responsabilidade artística e, humildemente, farei o possível para honrá-los e honrar também os confrades e confreiras que fizeram e fazem parte da minha história. Portanto, não posso deixar de mencioná-los e agradecer-lhes. Eu sei, tem bastante agradecimento, mas hoje é um dia de agradecimento também. Já que não estaria aqui sem estas pessoas, como o imortal acadêmico Pedro Guedes de Oliveira,
ocupante da Cátedra 26, o primeiro contato que eu tive com um poeta. Eu, menino, morador do bairro Boa Vereda, zona rural nessa cidade, lembro-me do poeta e radialista Pedro Guedes recitando versos para nós, crianças. Como o imortal acadêmico Roberto Teixeira Pastana Lima, ocupante da Cátedra 38, o professor de História da Escola Estadual Maria Aparecida dos Santos Castro. Lembro-me da visita à Fazenda São Sebastião, em 1993, para que pudéssemos entender o funcionamento de uma fazenda de café. Tenho até hoje o livro de nossas pesquisas, talvez minha primeira publicação. Como os imortais acadêmicos Alexandre José Silva e Cleusa Aparecida da Silva Albuquerque, ocupantes respectivamente das cátedras 11 e 15, meus professores na Escola Técnica João Belarmino, onde me formei técnico em contabilidade. Aliás, aproveito para parabenizar pelo seu aniversário. Como a imortal acadêmica e mestra Eda Lância Barbosa, que ocupou a Cátedra 9, fundamental na minha formação em letras no Unifia, Centro Universitário Amparense. Foi lá que tive contato com a obra do imortal Aldo Antônio Mitidieri, ocupante da Cátedra 17. Como os imortais acadêmicos José Tadeu de Campos Nóbrega e sua esposa Liede Rogério de Barros Nóbrega, ocupantes respectivamente das cátedras 31 e 32. Mesmo sem experiência profissional como docente, acreditaram em mim, contratando-me como professor de língua portuguesa do Colégio Fênix. Aliás, também ficou recadinho para Liede, porque em seu livro Educar com Contos de Fadas, Vínculo entre Realidade e Fantasia, Liede, em novembro de 2009, escreveu na dedicatória estas palavras para mim: e que todos os seus sonhos se tornem realidade. Estamos aí. Nesse colégio trabalhei com o imortal acadêmico Júlio Arthur Marques Nepomuceno, ocupante da Cátedra 30. Como a imortal acadêmica Maura Lopes Gomes Consimo, ocupante da Cátedra 3, minha professora de espanhol. Além disso, somos companheiros de trabalho. Carinho imensurável por essa educadora que sempre esteve muito próxima de mim e da minha família. Como o imortal e amigo Marcelo Henrique de Souza, que ocupou a Cátedra 33, considero-o a enciclopédia amparense. E como ele me disse, eu saí da academia, mas a academia não saiu de mim. Minha resposta: o fato de a academia não sair de você me alegra. Enfim, agradeço o acolhido de todos os confrades e confreiras, mesmo sem me conhecer, como a imortal Heloísa Helena Paiva de Luca, ocupante da Cátedra 6. Saúdo os novos imortais acadêmicos, Sérgio Antônio Carra, Lucas Franco Pacheco, Ivan Luiz Vieira Piffer e minha eterna amiga e companheira Valéria Bastelli. Orgulho de estar ao seu lado nesta academia. Que juntos possamos ajudar no enriquecimento desta instituição. Como eu disse desde o início, este é um momento de agradecimento e como professor não posso deixar de agradecer aqueles que contribuíram para a minha formação. Um prazer enorme ter reencontrado Maria José e, logicamente, a todos os professores e professoras, meu muitíssimo agradecimento. Assim como impossível não agradecer a minha mãe, Nilce Carolina Suato Pagan. Nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, mãe sempre ficará junto do seu filho, e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Sempre me ajudou, sempre me ajuda, sempre me ajudará. Expresso singelamente meu amor à senhora. Agradeço meus irmãos Fabiano Leandro Pagan, Lucimara Juliana Pagan Oliveira e principalmente Luciana Alessandra Pagan Rodrigues, que sempre me incentivou a estudar, mesmo com todas as dificuldades pelas quais passamos. E a ele, meu papai, que não está presente materialmente aqui entre nós, mas está espiritualmente.
Clóvis Ariovaldo Pagan, meu papai, me deixou uma lição inesquecível: ser simples de coração. Agradeço por tudo. Aos parentes, aos amigos e às amigas presentes, sintam-se abraçados. Finalizo lembrando que uma nova peregrinação começa, a partir de hoje, na Academia Amparense de Letras. Compreendo os desafios dessa travessia e comprometo-me a encarar todos os calos e as dores dessa nova jornada, com perseverança e esperança, para cultuar e propagar o amor às letras, o amor à literatura. Uma excelente noite e um excelente final de semana a todos.